Olá, bem-vindo ao nosso Interlúdio 2. Por que eu estou chamando de Interlúdio 2? Basicamente porque eu quero. Eu vou falar hoje sobre condições iniciais e o movimento harmônico simples. Eu sei que na aula passada isso foi comentado, mas eu queria puxar esse fiozinho um pouquinho mais para que a gente possa explorar. Como eu estava falando, eu quero puxar esse fiozinho das condições iniciais um pouquinho mais. Aqui eu vou fazer uma revisãozinha de cinemática, coisas importantes que deveríamos ter visto em cinemática. Então, quando nós falamos em condições iniciais, é uma situação conhecida por nós, dado um problema ou uma situação que nos é apresentada. Num dado instante de tempo T. Isso não pode ser omitido. Então, olha só, eu vou usar o exemplo mais simples que tem, mais simples no sentido de conceito físico. Vamos falar de cinemática com aceleração. Podia ser sem aceleração, professor, era mais simples ainda. Tudo bem, mas como o movimento harmônico tem aceleração, então acho que é justo tratar com vocês de um problema com aceleração. O mais simples, aceleração constante, G, nesse caso a gravidade. O que está acontecendo? Essas são as três equações que descrevem, em cinemática, o movimento de corpo sobre a ação de um corpo da ação da gravidade. A equação para a posição, vocês estão olhando aí, y de t igual a uma posição inicial, uma velocidade inicial no instante t vezes o tempo, menos g t quadrado. Velocidade, a velocidade inicial, que é a mesma desse aqui, menos g vezes t, e a aceleração é constante, é menos g. Olha só, nessa situação, qual o que eu vou chamar de condição inicial de um problema? Posição e velocidade. Professor, gravidade não faz parte da condição inicial? Sim e não, porque a gente não vai trabalhar com uma situação em que a gravidade vai mudar. Certo? E mesmo que ela mude, se a gente estiver muito alto, eu não vou classificar isso como condição inicial. Condição inicial são algumas informações que eu sei a priori do nosso problema. Se a gente fixar y0, assim, olha, vamos dizer o seguinte, olha, tem uma condição inicial y0, uma determinada altura, 100 metros de altura, só para simplificar. Vamos deixar variar a velocidade inicial e ver quais são os três casos que nós temos para queda livre. Ou seja, os três casos que são descritos com essas equações. Caso 1, velocidade inicial é igual a zero. Olha o que acontece com a equação. Esse termo, olha o que acontece com a equação. O termo que envolve V0 desaparece. Como que tem aceleração da gravidade atuando nessa direção. Nós temos V0 igual a zero, ou seja, o corpo é solto. A gente solta o corpo, ele cai. Está aqui representado. Y0 está fixo. Isso é o caso 1. Caso 2, velocidade inicial positiva. O que significa velocidade inicial positiva? A bola é arremessada para cima, na vertical. O que significa nas equações? O termo com V0, ele reaparece. Graficamente, aqui é a representação. Tem uma velocidade inicial positiva. Gravidade é sempre a mesma, ela sempre apontando para baixo. Nós somos um planeta Terra e não vai acontecer nenhum fenômeno que vai inverter a gravidade. Y0, lembra? Estava fixo, não se altera. A gente sabe o que vai acontecer com esse movimento. Intuitivamente, ele vai subir e depois vai descer. Terceiro caso, velocidade inicial negativa. O objeto é o quê? Arremessado para baixo. Nessa situação, o que nós vamos ter? Temos o termo associado à velocidade inicial, só que ele tem um sinal negativo. O que nós ganhamos graficamente está aí. Nosso objeto, com uma velocidade inicial menos V0, gravidade não muda, não vou discutir isso. E o corpo
ele é jogado para baixo. Acho que ficou claro que nós temos um conjunto de equações, essas 3 equações aí, que descrevem qualquer problema de queda livre. O que muda de um problema para o outro são as condições iniciais. Ah, ele está mais alto, começa mais baixo, com maior ou menor velocidade. Ah, velocidade positiva para cima, velocidade positiva para baixo. Positiva para baixo. Velocidade negativa. Tá certo? É por isso que condições iniciais são importantes, pessoal. Ele que diz qual problema é qual. O conjunto de equações é um só, mas cada problema é um problema. Acabei de falar isso para vocês. Como que isso entra, então, agora em movimento harmônico? Movimento harmônico simples, descrito a função, amplitude, descrito por uma função seno, cosseno. Pessoal, para o movimento harmônico simples, nós temos a mesma coisa. Posição, velocidade, aceleração. Professor, mas a aceleração muda. Sim, naquele caso que nós vimos antes, o que nós tínhamos? Aceleração constante. O que a gente tem agora? Aceleração que varia com o tempo. Velocidade que varia com o tempo, posição que varia com o tempo. Quais são as condições iniciais que nós temos aqui? Ah, professor, eu sei. Amplitude é uma condição inicial e o φ0 é outra condição inicial. Disse, perfeito. Exatamente isso. Mas e se eu perguntar para vocês? Só para vocês terem certeza do que eu estou falando. Mas e se eu perguntar para vocês? X0 é a amplitude, condição inicial. φ0 é a fase de movimento, condição inicial. Como que nós interpretamos a condição acima? Eu chego assim para vocês e falo. Como que interpreto a amplitude e φ0 com relação ao quê? A posição inicial e a velocidade inicial. E aí? Saberia me responder? É essa relação que a gente vai ver agora. Como comentei, vamos agora relacionar as condições iniciais com as grandezas e parâmetros do oscilador. Certo? Naquele espírito que eu falei para a gente entender exatamente o que significa quando eu dou, por exemplo, eu falo amplitude tal do movimento e o parâmetro φ0. Esses parâmetros estão com relação às condições iniciais para o oscilador harmônico. Mas o que isso significa exatamente para a gente que está trabalhando com oscilador? Como que eu consigo relacionar com aquelas grandezas de cinemática, posição inicial e velocidade inicial? Certo? Nós temos aqui já, então, a posição x de t igual a x0 m, que é a nossa amplitude, cosseno de ômega t, φ0. Ômega, acho que é sempre bom lembrar que ômega é o que está relacionado com parâmetros do oscilador e a massa do objeto. Então, ômega é igual a raiz de k sobre m, onde m é a massa do objeto e k é o parâmetro do oscilador harmônico, a constante k da mola do oscilador harmônico. Temos então a posição e a velocidade. Perdão, mão pesada. Primeira coisa para a gente achar ou a relação com a posição da amplitude com a posição inicial e da velocidade com a velocidade inicial
eu preciso escolher um instante inicial, que a gente escolhe com igual a zero, para simplificar. Aí nós temos que x posição inicial x0 Então, nós temos x0 O que eu fiz aqui? Coloquei t igual a zero. Isso aqui é x de zero. X de zero, vamos chamar de x0, que é a posição inicial. A posição no instante t igual a zero. Para a velocidade, vale a mesma coisa. Menos ômega, xm aqui é a amplitude, seno de φ0. Com essas duas expressões, trago para cá. Faço o quê? Vou dividir V0 por x0. Por que eu escolhi V0 sobre x0? Pessoal, porque eu sei que seno sobre cosseno vai dar o quê? Dá tangente. Cancelo esses termos e o que eu tenho? Eu tenho menos ômega seno de φ0 dividido por cosseno de φ0. Então a razão V0 sobre x0 igual a menos ômega tangente de φ0. Dessa maneira, nós temos que tangente de φ0 igual a menos V0. Opa, já estou usando notação diferente. Perdão, pessoal. V0 ômega x0. Fica de lição para vocês verificar se que isso aqui é adimensional. Vocês têm que lembra, tangente de algum ângulo é uma grandeza adimensional. Isso aqui tem que ser adimensional. Façam. Isso fornece para a gente o quê?
φ0 igual a arco tangente e menos v0 ômega x0. De novo, hábito. Essa expressão faz sentido? Claro que faz. Ela não explode se x0 for zero, ou seja, se o movimento do oscilador começa em zero. Ela também não explode se v0 é zero, ou seja, tudo tranquilo. Agora vou preparar o material e vou fazer como relacionar a amplitude com posição inicial e velocidade inicial. Até daqui a pouco, pessoal. Uma coisa, quando eu falei que isso aqui não explode quando x igual a zero, eu quis dizer que isso aqui vai para infinito e a gente tem que calcular o limite, tá? Sempre lembrem disso. Isso aqui explode, vai para infinito? Tudo bem, aí você tem que fazer a análise do limite. Se vocês lembrarem, o limite disso aqui com esse argumento para infinito é π sobre 2. Na verdade, menos π sobre 2 por causa do sinal que nós temos aqui. Perfeito? Como falei, agora nós vamos relacionar amplitude com posição inicial e velocidade inicial. O que nós vamos fazer agora? Vamos partir de do instante inicial, t0 igual a zero. Isso dá para a gente a posição x de t em t igual a zero. x0 igual a x0 xm cosseno de φ0 e v de zero menos ômega xm seno. Opa, que seno feio, talarico. Desculpa, pessoal. Seno de φ0. Ok? O que nós vamos fazer aqui de diferente? Eu só vou... Vamos continuar as nossas manipulações. Eu quero amplitude, então vou isolar a amplitude aqui. Presta atenção, talarico. xm presta atenção de novo, talarico. Cosseno de φ0 igual a x0 menos xm seno de φ0 igual a v0 sobre ômega. Vamos elevar os dois lados, os dois membros ao quadrado e somar essas equações. Então, o que nós vamos ter? Amplitude ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de φ0 igual a x0 ao quadrado, posição inicial ao quadrado, amplitude xm ao quadrado, seno ao quadrado de φ0 igual a velocidade inicial ao quadrado dividido por ômega ao quadrado. Somo essas duas equações. Isso vai dar o quê?
xm ao quadrado, cosseno de φ0 ao quadrado, mais amplitude ao quadrado, seno ao quadrado de φ0 igual x0 ao quadrado mais v0 ao quadrado sobre ômega ao quadrado. Tenho x0 em comum, faço o quê? Isolo. Cosseno ao quadrado de φ0 mais seno... Opa, talarico, não se apresse. Seno ao quadrado de φ0. Igual a x ao quadrado, posição inicial ao quadrado, mais velocidade inicial ao quadrado dividido por ômega zero. Ômega zero. Ômega, né? Nossa frequência angular. Que tem aquela propriedadezinha que dá pra gente igual a 1 na soma de cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de qualquer ângulo, desde que os dois ângulos sejam iguais. Temos então para amplitude igual a mais ou menos raiz de x0 ao quadrado, posição inicial ao quadrado, mais temos então x0 ao quadrado, posição inicial, mais v0 ao quadrado por ômega ao quadrado. Olha só o que essa expressão diz pra gente. Nesse caso aqui, o sinal positivo e negativo eles podem ser interpretados fisicamente. Vão significar o quê? Que você começou na máxima elongação do movimento ou na mínima. Você está apertando a mola ou você está esticando. Se você tiver velocidade inicial igual a zero, significa o quê? Que você está puxando a mola, puxou a mola ao máximo, que você quer que ele elongue o movimento, e soltou. Se a posição inicial, se V0 for um pouquinho diferente, isso significa o quê? Que a posição inicial não é sinônimo da amplitude. A amplitude vai ser um pouquinho maior do que a própria posição inicial. É isso que eu queria comentar com vocês, pessoal. Como vimos então, a conexão entre oscilação e os conceitos que aprendemos em cinemática é essa. φ0 é o arco tangente de menos velocidade inicial dividido por x ômega. E a amplitude é mais ou menos raiz de x quadrado, posição inicial ao quadrado, mais v0 ômega ao quadrado. As interpretações já comentei lá quando fiz a dedução. Pessoal, vamos continuar nossas aulas normais agora. Por que eu achei isso necessário? O movimento harmônico, ele tem muita coisa e é muito importante, porque a partir dele a gente vai fazer uma descrição no futuro de uma coisa que a gente chama de ondas. Ou seja, isso aqui tem que estar bem sedimentado para vocês entenderem o que é uma coisa periódica no tempo, para vocês depois entenderem uma coisa que é periódica no tempo e no espaço. Novamente, coisas periódicas no tempo são muito importantes, nós vamos explorar muito isso, porque facilita bastante a vida de quem trabalha com a área de engenharia, e acho que vale a pena dessas aprofundadas em alguns tópicos, complementando as aulas que nós estamos assistindo. Continuem estudando e foco, pessoal,
Isso vai passar. Quer dizer, vocês vão passar na disciplina e toda a situação que obriga a gente a ter essas aulas à distância vão passar. Tchau.